governo conseguiu passar essa reforma ministerial aí aos 47 do segundo tempo, a ponto de caducar. Teve toda essa tensão que, a meu ver, caracteriza essa tensão dinâmica de como o Congresso Nacional vai funcionar, não só nessa ocasião, Demorim? Então, eu peço para você fazer um arrazoado a respeito disso, qual é a tua impressão acerca do que aconteceu ao longo dos últimos dias, sobretudo no que diz respeito a pauta do genocídio indígena, o marco temporal, a reforma ministerial, e agora essa questão do Lira. Eu vou pedir para você incluir isso na tua equação, que parece que o STF liberou o julgamento do recurso do Lira contra a denúncia de corrupção. Isso vai andar, estava parado aí, acho que desde 2020 pelo Toffoli, e ontem. É muita coincidência, né, Demori, dizer que não, os ritos da justiça são independentes dos processos políticos. A gente sabe que isso, de muitas maneiras, a meu ver, pelo menos, é um fique esperto. Olha, o senhor quer se comportar como imperador do Brasil, agora vamos ver que existem outras medidas que eventualmente podem ser tomadas. A meu ver, esse é um recado inequívoco para o Arthur Lira. Como é que você avalia tudo isso, Demori, por favor, cara? Cara, essa semana foi uma semana trágica, né, para a luta dos povos indígenas, mas a gente não tem que colocar só como povos indígenas, tem que colocar como emergência climática, é disso que se trata, né? César, se a gente esvaziar toda a discussão política sobre isso, se facilita para pessoas que a gente conhece para explicar e tal, porque muitas vezes facilita, né, a gente esvaziar a discussão política. Então, tudo bem, não vamos entrar na discussão política, se tem que ter, se não tem que ter. É o seguinte, cientificamente já comprovado que as terras indígenas são as terras que conseguem segurar, mas assim, de longe, melhor conservação ambiental. E essa conservação ambiental, ela interfere em regime de chuva, ela interfere para o cara que planta soja no Mato Grosso, no Paraná, e tudo, sabe? Eu acho que se a gente tentar, inclusive, construir um caminho de diálogo com essa parte nefasta do agro, que quer comer tudo, que quer detonar tudo, cara, tem gente do agro aí apavorada por causa de seca no Rio Grande do Sul, que está acontecendo com uma frequência absurda esse ano. De novo quebrou safra. Teve problema de seca terrível. As chuvas estão cada vez mais manchadas, como se fala na agricultura, né? Não chove mais do jeito que chovia, chove manchado, chove um pouquinho aqui, 3 quilômetros depois já não chove, depois chove em outro lugar, chove muito num lugar, chove pouco no outro. Então, assim, se a gente esvaziar até a conversa política e tentar, porque essa ponte, César, ela vai ter que ser feita com a sociedade em algum momento, a gente não vai poder continuar com a sociedade rachada desse modo, né? Então, assim, a questão do marco temporal dessa semana e também agora da medida que foi aprovada ontem, as pessoas esquecem, ela foi a medida que passou o desmembramento do Ministério do Meio Ambiente e dos povos indígenas também, né? Então, assim, não teve vitória nenhuma ontem. Não adianta a gente partir para esse auto-engano, assim, sabe? Eu entendo que as pessoas estão sufocadas pelas notícias, foram provocadas ontem nas redes também. Aí eu não vejo problema nenhum, né, em as pessoas, a população no geral, falar Lula, craque do jogo e tal, não sei o quê. Gente, não, entendeu? Vamos botar o pé no chão, entender o que está acontecendo. A Câmara segurou esse negócio até o último dia. Não teve vitória nenhuma. Se não quisesse ontem, não seria aprovado. O negócio não foi aprovado ontem porque o Lula ligou para o Lira. Não vamos nos iludir em relação a isso. O Arthur Lira, o grupo político que está no poder na Câmara, se eles quisessem, eles têm capacidade ética e moral de ter deixado o negócio explodir. Fariam sem dúvida nenhuma. Não estão tão pouco se importando com isso. O governo Lula ia voltar para a organização dos ministérios do Bolsonaro. Ia ser um problema do governo, e o diálogo do Lira com a população ia ser essa, o governo não tem articulação, o governo isso, o governo aquilo. Então não vamos iludir que, entendeu, entrou o craque do jogo. Gente, pera lá, foi uma semana péssima, a gente só tomou pau na cabeça. O marco temporal ter passado foi... Não adianta a gente depois falar, mas vai reverter no STF, vai reverter no Senado. Bom, não sabemos. Não sabemos se vai. Alguém sabe se vai? Alguém já esteve no futuro e viu se foi revertido? Não dá pra gente contar com isso. A luta política ela é feita dia a dia, pauta a pauta, trincheira a trincheira. A luta política é uma guerra de trincheiras. Ela não é uma guerra que você antevê e você pensa, não, mas semana que vem eu vou lá e daí vou... Você não sabe se você vai resolver semana que vem. Semana que vem é semana que vem. É outro dia, é outra hora. Então, na verdade, foi uma semana muito ruim, foi péssima.
uma semana péssima para a questão da emergência climática, porque a luta indígena ela tem ligação direta com isso. A luta indígena não é só a questão de você dar justiça a um povo que está disputando terras, que não tem a ver só com isso. A questão indígena é que as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, elas têm uma capacidade científica aprovada já pelo modo de vida deles, que não é um modo de vida completamente atinente ao capitalismo, predatório, que em busca só do lucro, de preservação do meio ambiente. É disso que se falou o tempo todo quando estava se fazendo esse debate. E isso prejudica todo mundo, inclusive as pessoas que são contra. Quando o ar tiver uma porcaria para respirar, todo mundo vai respirar o mesmo ar. Quando não chover e aumentar o preço de alimento, todo mundo vai pagar o alimento mais caro. Aí não adianta a gente ir lá no grande produtor e falar, e aí, velho, dá teu jeito, dá teus pulos aí, faz chover. O cara não vai fazer chover. E no máximo vai fazer um meia-culpa e falar, pois é, não era bem assim, não era isso que eu estava falando, mas também vocês... Não interessa. É uma questão em relação à preservação da própria espécie humana, disso que a gente está falando. Está todo mundo preocupado com isso no mundo. A gente vê todo ano a questão... Eu estava vendo agora na Itália, no mês passado, inundações absurdas na região da Emília-Romanha, lá perto de Bolonha. Não é comum, não há dados históricos que mostram que isso é comum, que isso é cíclico. Não é normal. As coisas estão indo para um lado muito difícil. E o marco temporal e manutenção do Ministério do Meio Ambiente forte, do Ministério dos Povos Indígenas, tem a ver com isso. Principalmente, fundamentalmente, não só, mas isso. Então, assim, acho que não foi uma boa semana. Não tem craque do jogo. Não se iludam. Eu sei que deve ter um monte de gente me xingando nos comentários. Não tem problema. Né? Acho que tá todo mundo tão atordoado com o Lira que você tá até podendo criticar o Lula numa boa. Não importa, Demore. A gente tá acostumado a apanhar, a ter o chat contra, muitas vezes. Esse é o caso, que você é um profissional, você faz o que você tem que fazer. Sim. Pois é como eu tô vendo, é o que eu acho. O governo não ganhou nada ontem. O governo conseguiu aprovar, graças aos desejos do Arthur Lira, porque sim. O Lira falou, vamos aprovar essa, e depois o governo Lula tá por sua conta e risco. O Lira falou isso ontem. Falou uma frase bem parecida com essa, mas o sentido foi esse. A partir de agora, o governo Lula tá por sua conta e risco. Então, eles são, politicamente, César, uns psicopatas. Eles vão deixar estourar. Eles não estão nem aí, cara. Entendeu? Eles não aprovaram ontem por responsabilidade, porque vai destruir os ministérios. Não, dane-se. Se eles não aprovassem isso ontem, cara, não ia mais existir. Ministério dos Povos Originários. O Silvio Almeida não ia mais ser ministro. Todo mundo gosta do Silvio Almeida aí? Não gosta? A gente gosta do Silvio Almeida? Não ia mais ser ministro. Por quê? O ministério dele ia parar de existir e sumir a estrutura. Legalmente. O governo poderia segurar com liminar no STF e tal, mas, de novo, do futuro não sabemos. Na prática, teria que cumprir a lei. Cumprindo a lei seria o quê? Acaba o Ministério do Silvio Almeida. O Ministério da Cultura deixa de ser ministério, volta a ser secretaria especial, como era com o Mário Frias. Entendeu? O Ministério do Planejamento, o Ministério do Desenvolvimento Econômico, essas coisas todas voltam para o tal do Superministério do Paulo Guedes, deixa de existir, implode a estrutura que foi montada. Então, assim, é um problema. Não foi uma semana boa, não tem craque do jogo, não se iludam, sabe? E aí o Arthur Lira nessa onda toda. Pega o fato de que a gente... Claro que não foi uma coincidência o que aconteceu com o STF ontem. O STF, nos últimos anos, STF, Tribunal Regional de Alagoas e STJ protegeram o Arthur Lira durante anos. O que aconteceu ontem deveria ter acontecido 2 anos atrás. O Arthur Lira não deveria nem ter sido candidato. O Arthur Lira foi condenado e o Arthur Lira era, tecnicamente, até abril, ficha suja. Ele estava inelegível por 10 anos, condenado por crime eleitoral no TRE de Alagoas, inelegível por 10 anos, tinha que pagar uma multa de centenas de milhares de reais de multa, tá? E não poderia mais concorrer à eleição. Ele só conseguiu, quem chamou atenção para isso, porque o processo, atenção, corre em sigilo. Por que um processo do TRE, processo eleitoral, corre em sigilo? Tudo bem, corre em sigilo. Quem chamou atenção para isso foi a ex-esposa, ex-mulher do Arthur Lira, que denunciou isso em agosto. Aí, um mês depois, o que fez o TRE? Fez um efeito suspensivo, o Arthur Lira só concorreu porque estava suspensa a decisão dele como ficha suja. Mas, na prática, ele era um condenado por ficha suja. Não poderia ter concorrido. Agora, o STJ, em abril, anulou a sentença. Motivo, César. O Arthur Lira não foi citado devidamente. Meu camarada, eu já tomei processo suficiente na vida para saber que tem juiz no Brasil inteiro que considera uma pessoa citada por WhatsApp,
por e-mail, por comentar em rede social um processo. Tem gente que não é citada formalmente pelo oficial de justiça, mas comenta na rede, olha aqui, fulano está me processando. O juiz costuma pegar isso, e muitos juízes aceitam isso como citação, porque você já tem ciência do processo. O Arthur Lira não foi citado, meus camaradas? Deputado há 200 anos, presidente da Câmara, um processo público que ele conhece, que o tornaria inelegível no TRE das Alagoas, onde ele vive, onde ele tem a sua base política. A gente tem cara de otário, né? Mas tudo bem, vamos aceitar, vamos seguir o rito. Ele não foi citado devidamente. Os caras fizeram todo um processo e não citaram o Arthur Lira. Vamos acreditar nisso. Esse processo volta agora para a fase instrutória. Então esse processo não acabou. Então, assim, no ano passado, o Gilmar Mendes derrubou 3 processos do Arthur Lira no STF. Por corrupção, 3. Extinguiu os processos. O Arthur Lira vem sendo protegido pela justiça há um bom tempo. É claro que não foi por acaso ontem o timing. Ninguém aqui é ingênuo de achar que foi por acaso. Alguém, em algum momento, no STF falou, peraí, vamos tocar esse negócio porque é um botão vermelho de emergência. Eu gostaria que a Suprema Corte agisse assim? Não. É exclusivo do Brasil, César? Você é um estudioso desses temas. Não é. Acontece na Itália, nos Estados Unidos, na França, no Japão, em todos os lugares. Suprema Corte, ela age em relação à agenda pública. Sempre. É normal. Os caras pautam uma coisa, depois despautam. É comum acontecer isso. Agora o STF voltou a pautar a porte de maconha, por exemplo. Possibilidade de você não prender mais alguém que está fumando um cigarro de maconha. Por que não pautou nos anos Bolsonaro? Porque ia ter pressão pública para não passar. Assim funciona uma Suprema Corte, né? Infelizmente, no caso do Lira, foi ontem. Mas o lance é que o caso do Lira está atrasado. O cara está 2 anos pendurado lá. Ele tem 3 votos contrários a ele já. Ele vai ser considerado réu no Supremo. Ou seja, ele não pode assumir a cadeira da presidência da República se o Lula faltar, né? Vamos lembrar que é o presidente. Se falta o presidente, é o vice. Depois o presidente da Câmara. Depois o presidente do Senado. Depois o presidente do STF. Essa é a chamada linha sucessória da presidência. Então, se o presidente e o vice viajam, o Lira assume. Se o presidente e o vice tomam, por exemplo, um processo de impeachment, por causa da chapa, por exemplo, tem aquele tempo que fica fora para se defender, quem assume é o Lira. A gente não pode esquecer disso. Então, tem aí uma salvaguarda de que ele não vai forçar um processo de impeachment, por exemplo, para assumir a presidência, porque a partir do momento em que ele é réu no STF, ele está proibido de assumir a presidência da República. Que bom, mas isso está atrasado, cara. Esse é o ponto.